Pessoal, estamos aí iniciando agora a nossa terceira semana do PET Volume 2. Então vamos aí a nossa semana número 3, com o eixo temático Mutações no Mundo Natural. E o tópico será recursos hídricos. Quais serão as habilidades aí que vocês vão estar adquirindo? Reconhecer a situação das principais bacias hidrográficas brasileiras e mundiais, analisando as políticas públicas, nacionais e internacionais de conservação destas bacias. Conteúdos relacionados: bacias hidrográficas, características, potências econômicas, bacias hidrográficas brasileiras e Agenda 21 Azul. A interdisciplinaridade aí. O trabalho com a habilidade favorecerá o desenvolvimento das competências específicas das áreas de ciências humanas da BNCC 1 e 3, que pressupõe que o estudante, vocês, sejam capazes de analisar criticamente processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais em diferentes escalas, propondo soluções que possam promover a valorização da diversidade e o respeito aos direitos humanos. Então essas serão a interdisciplinaridade que vocês estarão adquirindo nesta semana número 3. O nosso tema aí dessa semana: bacias hidrográficas no Brasil. A duração, 1 hora e 40 minutos. Então vocês terão aí 2 horas aula. A carga horária é tão importante para vocês estarem adquirindo. Então, pessoal, fiquem agora por dentro dos conceitos. A água no mundo. Estima-se que quase 97% da água existente no mundo é salgada e não é adequada ao nosso consumo direto nem à irrigação da plantação. Então quase aí 97,5% da água não está adequada ao nosso consumo direto, né, pessoal? Por ser uma água salgada. Dos 2,5% restantes são de água doce. A maior parte dessa água doce, pessoal, desses 2,5%, 69% infelizmente é de difícil acesso, pois está concentrada nas geleiras. Então 69% desses 2,5% aqui da água doce está concentrado nas geleiras. 30% são águas subterrâneas. Então desses 2,5% aqui, temos então 30% de águas subterrâneas, ou seja, armazenadas em aquíferos. Então temos aí 99% dessa água doce aqui, de certa forma, em difícil acesso. Ou estão nas geleiras, né? Ou estão de forma subterrânea, né? Principalmente nos nossos aquíferos. E 1% encontra-se nos rios, né? Que de certa forma estaria de um acesso mais fácil, né, mais viável para nós humanos, os homens, né, estarem utilizando. Logo, o uso desse bem precisa ser pensado para que não prejudique nenhum dos diferentes usos que ela tem para a vida humana. Então, diante disso, a gente tem que pensar bastante no uso da água para que a gente não torne o uso dela cada vez mais difícil, né, esse acesso aqui da água. A água não está limitada às fronteiras políticas dos países, razão pela qual quase metade da superfície terrestre é conformada por bacias hidrográficas de rios compartilhados por 2 ou mais países. Então não temos essas fronteiras políticas, né, vamos dizer assim, da água, né? Ela avança as fronteiras, né, nossos recursos hídricos, a água. Então as bacias hidrográficas geralmente podem ser compartilhadas por um ou mais países aí, pessoal. O Brasil compartilha então cerca de 82 rios com países vizinhos, incluindo importantes bacias como a do Amazonas e a do Prata.
além de compartilhar o sistema de aquíferos Guarani e Amazonas, né? Então a gente tem aí, a gente compartilhar essas bacias hidrográficas, como por exemplo aqui, a gente também compartilha o sistema aquífero Guarani e também grande parte da região da Amazonas, né? Em cenário se traduz em diferentes oportunas possibilidades para a cooperação e o bom relacionamento entre os países, né? Então a gente tem que ter essa cooperação, esse bom relacionamento para a gente ter oportunas possibilidades, né, de gestão dessas bacias hidrográficas. Então aí o que são bacias hidrográficas? É o conjunto das terras drenadas ou percorridas por um rio principal e seus afluentes. É chamado de bacia e é chamada de bacia hidrográfica. Então esse conjunto aqui de terras drenadas, ou seja, onde a água passa por elas, né, por essas terras assim, e são percorridas então por um rio principal que tem aí seus afluentes, e toda essa rede aqui de drenagem então é chamada de bacia hidrográfica. O que as delimitam são os divisores de água. Então, o que delimitam aí essas bacias hidrográficas, os limites delas, vamos dizer assim, são os divisores de água. Ou seja, porções mais altas do relevo. Então, as porções mais altas do relevo são os nossos divisores de água. A partir delas, as águas escoam em direção aos pontos mais baixos, conhecidos como fundos de vales. Então, a partir desses divisores de água aí, das bacias hidrográficas, toda essa rede de drenagem percorre em direção aos pontos mais baixos, conhecidos então como nossos fundos de vales. Todo o conjunto de rios principais, afluentes, subafluentes, forma então uma rede de drenagem. Portanto, aí todo esse conjunto aqui que a gente denomina bacia hidrográfica. Temos aqui então esse esqueminha aqui, pessoal, de uma bacia hidrográfica aqui com seus divisores de água, seu rio principal, seus afluentes, né? E toda essa rede de drenagem percorrendo para um vale, né? Para as partes mais baixas. Continuando. Bacias hidrográficas brasileiras, que são aí a divisão hidrográfica nacional, né? Instituída pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, né? Então, nosso Conselho Nacional de Recursos Hídricos estabeleceu aí quais são as nossas bacias hidrográficas, que estabelece as 12, então temos aí 12 regiões de bacias hidrográficas, pessoal. São as nossas regiões hidrográficas, bacias, que são grupos de bacias ou subbacias hidrográficas próximas aí dessas outras bacias, com características naturais, sociais, econômicas similares, né? Então, temos aqui o que são as regiões de bacias hidrográficas. Temos as bacias principais, os grupos que formam essas bacias, e dentro dessas bacias temos também as subbacias hidrográficas, que têm aí as suas características naturais, sociais, econômicas, todas similares, né, para formar cada tipo de bacia hidrográfica. Esse critério de divisão das regiões visa orientar o planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos em todo o nosso país. Então, esse critério de divisão das bacias hidrográficas, pessoal, foi formado então aqui, ó, para orientar e ter um planejamento de gerenciamento desse recurso hídrico aí em todo o nosso território brasileiro.